Agora entramos, meus irmãos, no capítulo 3, a criação. Formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Formação dos mundos. Nota de Kardec. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados, vivos e inanimados, ar, água, solo, pedras, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. E Kardec pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E os espíritos respondem: é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse, como Deus, de toda a eternidade, não seria obra de Deus. E mais uma nota de Kardec. Disse-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Vamos fazer um comentário aqui na nota de Kardec, né? O mundo que conhecemos, o nosso, né? Os mundos que o avanço da ciência, né, terrena, nos faz enxergar. Mas a doutrina, né, como ele diz assim, a razão, nos mostra que existem mundos que não podemos ver ainda. Mundo que não temos dimensão do quanto ainda temos a evoluir para conhecê-los. Mundo com tecnologias, e a gente sempre fala isso em alguns estudos, avançadíssimas, né? Como alguns irmãos que vários aqui podem lembrar, conhecem, né? Que vieram nos relatar essas inovações, esses mundos que estão além dos nossos olhos, né? Não conseguimos ainda imaginar, né? Esse avanço. E como Emmanuel, por exemplo, nos trouxe, né? Falando de Nosso Lar, quem não teve o prazer de conhecer, né, o filme, de ver o filme, ou de ler o livro, né? Tinha tecnologias ali que ainda não tínhamos aqui, né? Que eram fora do nossa realidade, né? São mundos ainda distantes da nossa visão, ou mesmo que estejam próximos, mas estão em dimensões diferentes, que ainda nossos olhos de encarnados, né, nessa matéria corpo grosseira, né, não conseguimos ainda ter a sensibilidade de enxergar. O universo, ele é infinito, e tudo isso aí que relata é a criação, né? Kardec então pergunta aos espíritos. E aí vamos lá no início do Livro dos Espíritos, na pergunta 1, onde Kardec pergunta o que é Deus? O que é Deus? E qual é a resposta? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Supremo, meus amigos. Essa é a dominação perfeita, que significa o que está acima de qualquer coisa. Então nada pode ter vindo antes de Deus. Nada. Ele criou todo esse universo, os multiversos, né? E muitos outros que vamos ainda um dia descobrir. Tenhamos certeza disso. Um dia descobriremos. E aí, saindo um pouco lá atrás, né, onde só falava em universo, e eu já falei agora atrás um pouquinho, né? Hoje, em alguns avanços aqui científicos, né, já começam a surgir as teorias de multiversos, dando-nos a noção e a amplitude desse infinito criado pelo nosso Pai. E muitas descobertas ainda vão vir, né, nos momentos certos e de acordo com as nossas condições de entender, né? Mas nunca, com essa evolução que temos hoje, saberemos tudo, né?
Eu tenho a impressão assim que nosso Pai, Deus, né, ele fica observando, e fica, lógico, que observa a gente a todo tempo. E quando a ciência avança e o homem aqui acha que está perto de descobrir todos os mistérios, né? Ele solta um pouquinho do conhecimento para a gente frear, né? Um pouquinho que seja e nos mostrar, olha meu filho, tem mais alguma coisa aí, ó. E assim a humanidade para, né? A humanidade ela para de buscar, né? E olha em torno do que já conhecemos, né? E começa uma nova busca, né? Incessante ali, mas que não vai ter o êxito que ele acha que ele busca, né? Vamos dizer assim. Olha em torno do que já conhecemos desse universo e quanta criação temos, né? Desde um copo que bebemos uma água a tecnologias que nos fazem admirar. Esse mundo físico aqui, né, que a gente presencia, ele jamais teria sido se construído sozinho, sem uma inteligência, né, suprema, vamos repetir, que nos conduz como um verdadeiro pai, né, que nos dá, mas que também nos corrige, né, quando, vamos dizer assim, perdemos a mão. Um pai que nos educa, como todo pai deveria fazer com seus filhos, não passar a mão na cabeça, escondendo seus erros e os amenizando. Um pai que nos dá a oportunidade de repararmos, desculpa, nossos erros, mas com provas, para de fato aprendermos. Que nos trata sempre com amor, sabendo de nossas dificuldades, cada um tem as suas, cada um tem seu nível de evolução, cada um tem seu nível de entendimento, né? De vários modos, nos fazendo aprender na prática a verdadeira mudança interior. E no final, como todo pai quer seu filho, né, um homem, um espírito de bem, que agregue as suas leis em prol de um todo, seja em qual dimensão for. Ele, consequentemente, né, esses irmãos, né, Deus e esses irmãos que nos trazem essas informações, são lógicos. Raciocinemos como um instinto da doutrina espírita, como é o intuito, né, no caso, da doutrina espírita. O que ela nos induz a fazer, raciocinar. E aí, vamos a mais aquela outra nota de Kardec, e aonde ele repete aqui, ó, vamos voltar em razão, né? Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Kardec, meus irmãos, nos chama mais uma vez a atenção ao raciocínio, né, que acabamos de falar. A gente tem que bater nessa tecla, né? Porque é tão difícil e é de suma importância para a nossa evolução que possamos entender que precisamos raciocinar para tudo que nos é apresentado. Não simplesmente nos fecharmos isso e nos deixar levar a perder grandes oportunidades aí que a gente acaba perdendo, inclusive de se caminhar no reto caminho do bem e da moral, né? O pensamento foi nos dado e temos que fazer bom uso dele. E a doutrina ela vem nos trazer a fé raciocinada, que é onde vamos tirando o nosso véu do rosto, deixando para trás certos dogmas, né? Vou resumir, mas na quarta, quem pôde assistir o estudo, teve uma passagem que falava da ideia, né, da vida futura. Isso nos dá grande chance de crescimento moral, porque muda a forma, né, de encarar a vida aqui. E eu vejo como o raciocínio nos faz bem, porque muitos, né, muitos
vão estar vendados ainda e não vão parar para pensar e tomam um caminho errado. Acham que, tá vendo? Eu vou ter outra chance. E aí vai descobrir que terá sim, mas talvez, ou com certeza, igual quando não se leva a sério uma série no colégio. Repetirá de ano. E virá aqueles que estavam ao seu lado, né? E raciocinaram, levaram a sério, né? Passando de ano. E falamos da encarnação, que deixa de ser necessária quando progredimos e nos tornamos puros. Raciocinando, meus irmãos, quem é que vai querer repetir de ano? Quem é que vai querer retornar aqui na Terra por muitos anos? Os componentes, né, do universo tiveram que ser manipulados para se formarem e quando a lógica da vida, né, ela se apresenta a nós, reconhecemos em tudo que está aos nossos olhos, né? Concluímos, como Kardec, nosso codificador, que temos leis que nos dirige e dirige o universo. Nada é por acaso, acaso não existe. As obras do Pai, né, estão aí. E a amada doutrina nos traga, né, nos traz Jesus, nosso mestre e modelo, que nos relata muito bem. Chegamos à lógica, que não deixamos nos levar, né, porque é nos apresentado aqui, por fotos e por aí vai, mas sim por entendimento, pelos nossos pensamentos e nas leis que estão dentro de nós, gravadas, né, desde quando ele nos criou. Meus irmãos, deixo agora, faço uma pausa. Alguém que se quiser fazer um comentário ou deixar alguma um complemento, tá bom? Em sequência, seguiremos para mais uma parte do nosso estudo.